noite de ontem, na tarde de ontem, o lavajatismo ficou de luto, porque teve a posse do Cristiano Zanin, que foi advogado do Lula nos processos que ele respondeu na Lava Jato, esteve ali frente a frente com o Sérgio Moro, na 13ª Vara de Curitiba. E o Sérgio Moro, quando estava empoderado, se arvorava, né, da fama que tinha, ele acreditava piamente que em algum momento pararia no STF, inclusive a manobra que ele fez para sair, né, da magistratura e ir para o governo Bolsonaro, assumir o ministério, era pensando nesse sentido. Eu serei o próximo ministro do STF no Brasil. Foi isso que aconteceu. Ele foi espirrado do governo Bolsonaro, virou persona não grata no governo Bolsonaro, e depois acabou se reerguendo por meio do bolsonarismo e virando senador pelo estado do Paraná. Tudo bem, parte do jogo. Agora, ele pode não só perder o mandato, mas enquanto não perde o mandato, tem que assistir de camarote o Cristiano Zanin virando ministro do STF, enquanto ele nunca vai conseguir isso. Jamais será indicado para essa vaga que ele tanto desejava. Hoje ele está como um pária. Assim como o pessoal do MBL, ele virou um pária até dentro da direita. Porque a direita bolsonarista ela não suporta o traidor. O traidor, eles não suportam de maneira alguma. Então o cara fica sem o voto da direita bolsonarista, sem o voto da esquerda. O Sérgio Moro ainda se deu bem, porque no Paraná o lavajatismo é muito forte, então ele foi eleito. Mas em outros lugares, isso não é verdade. Tem lugar que nem lembra mais o que é Lava Jato. A Daniela Lima, ela trouxe aqui uma história de que teve deboche, né? Teve deboche também na posse do Zanin. Teve deboche na posse do Zanin, lembrando o Sérgio Moro, que está ali quase perdendo, inclusive, o mandato dele de senador. O Moro foi alvo, gente, de deboche, muita piada, e teve um certo ar de desforra da política nesse evento, tanto no Supremo Tribunal Federal, nas conversas, estava muito lotado, quanto no jantar. Por exemplo, um aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, ainda dentro do Supremo Tribunal Federal, numa roda coroada com integrantes, ministros de Estado, ministros de cortes superiores, ele disse o seguinte, abro aspas, hoje Moro só dorme à base do Rivotril. Por quê? Porque a ideia, o projeto Moro indo para o governo Bolsonaro sempre teve ali a questão, o ingrediente Supremo Tribunal Federal. E ele viu o advogado de Lula, com quem travou embates na Lava Jato, chegando ao Supremo Tribunal Federal. Em outras rodas de conversa, as pessoas notaram que houve ali dos convidados um aplauso maior do que a praxe para Cristiano Zanin, o que foi interpretado como certa desforra da política. Uma fonte com a qual eu conversei, ministro de Corte Superior, não do Supremo, mas integrante de estamento burocrático de alta gramatura, disse o seguinte, olha só, Daniela, em qualquer lugar do mundo, quando um presidente indica o advogado, isso poderia ser encarado como uma afronta. Essa frase dele me marcou muito, segue a fonte. Ontem, não. Todo mundo ali era um pouco Lula, se sentia um pouco Lula. Tava até o João Dória. João Dória estava ali, eu mandei a foto pro Beze, hoje de manhã, aí ele mandou uma frase sensacional em seguida. Esse faz lobby como ninguém, só não sabe fazer política. E é verdade. João Dória faz lobby como ninguém. Política não é tanto a dele. E aí, cara, eu vejo assim uma movimentação de deixar o Sérgio Moro como se fosse um pária na política, nas institucionalidades. É um leproso, ninguém quer chegar perto do Sérgio Moro. Assim como Deltan Dallagnol se transformou num leproso, Mamãe Falei, e tantos outros que se achavam, né? Pessoas imbatíveis, que nunca, jamais perderiam os seus postos, as suas famas. Mas não, hoje Deltan Dallagnol, ele vive do quê? De fazer livezinha pedindo dinheiro. Mamãe Falei, tentativa de fazer aquele quadro do Ivo Holanda de política, indo em universidade para tomar soco na cara. E ninguém liga.
de bolsonarista a comunista, integralista, fascista, petista, cirista, pessoalista. O pessoal olha e fala, que pena que não bateram mais. Ninguém se importa. Ninguém absolutamente se importa com a tentativa deles de cavar espaço para virar o nome na eleição de 2024. Ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí. Sérgio Moro tá indo pelo mesmo caminho e o deboche dentro da posse do Zanin era esperado. E que bom que isso não veio só das alas próximas ao presidente. Aparentemente, todo mundo estava ali como se estivesse se vingando do Moro, de certa maneira, e do estrago que o lavajatismo fez para nossa nação, de certa maneira, né? Mano, e a empáfia do Moro, né, cara? Ele durante muito tempo, é isso aí que você falou, ele achou que ele era imbatível. Ele, de fato, ali no auge da Lava Jato, ele achou que agora ninguém pode comigo, mano. Comigo ninguém pode, eu sou o imperador do Brasil, eu mando nessa chibaba e é nóis. E aí deu ruim, né? E aí deu ruim, porque, além de tudo, o cara que é um gênio da raça, da nossa espécie, conseguiu tramar os negócios via Telegram, caiu na mão do Walter Delgatti e babou, azedou o pezinho do frango. E aí tem uma do Eric Clapton, mano. Conhece o Eric Clapton, né? Claro. Eu gosto dele. Ele fala assim, nobody knows you when you're down and out. Ninguém te conhece quando você tá na merda, irmão. Entendeu? Sim. E aí é isso. Aí, o Moro tá entendendo que não só ele é político, mas ele é um político ruim, Helder. Ele não sabe. Muito. Entendeu? Ele não sabe fazer política. Não. Tem um ponto aqui que eu vi que as pessoas me mandaram mensagem depois que eu falei, que é o seguinte, mano, só pra aproveitar que eu acho que é pertinente. A galera me disse assim, César, o Lula tinha 87% e foi preso, porque eu falei que quando você tem acima de 15% é difícil você ser preso. Várias coisas aí, gente. O Lula, quando ele foi preso, ele não tinha 87% de aprovação popular. Ele tinha 87% em 2010, quando ele termina o segundo mandato. Ele é preso em 2018, quando ele já tinha passado por ali quase 5 anos de mídia hegemônica uníssona, buzinando antipetismo na cabeça da nossa população. Na ocasião que ele é preso, ele devia ter aquela base petista, que é de 30%, 35% mais fiel. A diferença aí, mano, é que o Lula representa forças progressistas, que lutam contra o elitismo histórico-cultural. Então, é basicamente ter que empurrar o carro ladeira acima e ter que empurrar o carro ladeira abaixo. Para você se valer de homofobia, misoginia, racismo, etc. no Brasil, é um palito. A nossa nação se constituiu com base em cima desses preceitos, entende? Para você combater tudo isso, é que nem empurrar o carro ladeira acima. É o extremo oposto. Você precisa fazer uma força brutal para isso acontecer. Por isso que o Lula foi preso. Porque ele combate forças hegemônicas. O Bolsonaro, ele surfa a favor dessas forças hegemônicas. A meu ver, essa é a diferença fundamental. O Moro está percebendo agora que ele cometeu o erro grosseiro de achar que ele era invencível e vai pagar caro. Eu acho, Helder, que não vai. Os desgostos do Sérgio Moro estão apenas começando, irmão. Ele vai pagar e vai pagar muito mais do que isso. Ele não vai ser só caçado. Ele vai ter que responder por um processo de persecução criminal brabo aí. Eu acho que sim. Não, eu acho que é o começo do inferno astral do Moro. Ele não sabe o que está por vir. Piora. Ele não tem o capital político do Bolsonaro para se defender, tá? Aí é outra coisa. Não tem, porque o bolsonarismo é um negócio muito orgânico dentro do Brasil. O lavajatismo, ele é muito específico, é um recorte muito específico de classe média, concurseira. É muito pequeno, tá? O lavajatismo, ele é muito pequeno. Felizmente, ele é muito pequeno e aí ele tem que ficar se escorando no bolsonarismo para continuar a existir. E aí você vai fazer o quê? Quando você não tem mais apoio popular, você vai o quê? As 200, 300 mil pessoas que te apoiam lá no Paraná? É isso? Ou talvez a pequena burguesia aqui de São Paulo, que ainda te apoia, mas você vai o quê? Com 500 mil, 1 milhão, você não se safa, malandro. Eu tô te falando nas dezenas de milhões, entendeu? 1 milhão, 1 milhão e meio de votos ali, você não se safa desse processo. Não, claro que não. Achar que você tem um lastro de votação e apoio nacional como um Bolsonaro e um Lula, você tá com uma autoestima muito elevada, viu, Sérgio Moro? Pode até
ter existido um momento no nosso país em que você era visto com um apoio muito grande por uma parcela majoritária da população. Foi um momento pequeno, um momento que passou há muito tempo. Há muito tempo. Tem gente que já esqueceu da sua existência, simplesmente. O pessoal tá perguntando aqui, mas o Eric Clapton não era bolsominion? Ele é bolsominion, bolsominion em inglês, sempre foi, sempre deu declarações merdosas, e isso, no entanto, não apaga a discografia do cara e não apaga o talento do Clapton, o cara que eu admiro. O Morrissey também. O Morrissey também é um escroto, um lixo humano. Mas eu vou dizer que eu não gosto de Smiths, nunca mais ouvi Smiths. Não, mentira. Nunca mais ouvi Morrissey solo. Não, mentira também. Mas eu não devia ter citado esse merda. Não tem problema, cara. Não tem problema, bicho. Assim, a sociedade é muito mais complexa do que isso, né? É muito mais complexa do que isso. E o pessoal entendeu, claro, tô citando, parafraseando aqui, um cara que teve a sua contribuição para a música, é um cara importante para o rock, para o blues, e a gente lamenta ele ser quem é.